Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E até 2030, o Brasil precisa reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa em comparação com os volumes de 2005. E o mercado de carbono pode ter um grande impacto na agenda do clima. No episódio de hoje, vamos falar sobre as iniciativas para regular o mercado de carbono no Brasil. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é Guarani Osório, que é professor e coordenador do Programa de Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, o FGV-SES, e Guilherme Lefebvre, que é gestor do Programa Brasileiro, o GHG Protocol do FGV-SES. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, Guarani, como é que o Brasil está avançando, em relação à implementação de políticas de precificação de carbono? Já existe um mercado de carbono no Brasil? A gente já pode falar que existe esse mercado? Essa pergunta é muito importante, mas antes acho importante também dar um passo atrás para dizer que o Brasil, primeiro, para ter um mercado regulado de carbono, o primeiro passo do Brasil foi ter uma legislação sobre a política de clima brasileira. Então é importante o Brasil primeiro ter seus objetivos climáticos e o mercado de carbono ele funciona como um instrumento para cumprir esses objetivos climáticos que tem previsto numa política de clima, por exemplo. Então a função do mercado de carbono é ajudar a implementar as metas climáticas do Brasil. E o mercado de carbono surge como um instrumento importante, principalmente para os setores econômicos, porque ele traz um sinal de preço para a economia, faz mudar os preços relativos, ou seja, o que for mais intenso em carbono fica mais caro e o menos intenso vai ficar mais barato. E segundo, ele busca reduzir onde é mais barato primeiro, então ele tem uma característica de ser custo efetivo. Então esses são os dois pontos principais e o mercado de carbono funcionando como um instrumento de política pública. Então nossa conversa de hoje é sobre o mercado regulado, embora a gente tenha um mercado voluntário. Então esse é o papel principal desse instrumento e hoje o Brasil tem uma lei federal que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões que a gente está usando aqui como um sinônimo de mercado de carbono. Então o passo que nós estamos hoje é que nós temos uma lei e agora nós precisamos fazer a regulamentação dessa lei ao longo dos próximos anos. Essa lei foi aprovada no ano passado, Quais são os pontos principais aí dessa lei e como é que ela pode impactar a política de clima? Essa lei, ela traz esse instrumento do mercado de carbono regulado, que é do tipo cap and trade, que a gente chama, que é instituir um teto de emissões, ou seja, uma meta de emissões para os agentes regulados e depois permite que eles façam a comercialização dos ativos, que são dois que essa lei prevê, basicamente, que um é a cota de emissões, que a gente chama licença de direito de emissões, no jargão mais geral. Essas cotas vão servir para as empresas transacionarem entre elas e tem um outro ativo também, que é o crédito de carbono, vou chamar assim, que é um outro ativo que vai circular dentro desse mercado. Esse mercado tem uma governança, o principal que eu destacaria agora, ele tem um órgão gestor, que vai ser o órgão que vai fazer a supervisão e vai baixar as normas desse mercado, Então isso é muito importante. E esse mercado, eu acho que é importante colocar a cronologia na cabeça das pessoas que estão acompanhando, porque ele ainda vai levar um tempo, se tudo der certo, uns 5 anos de construção desse mercado. Porque a lei prevê que é 1 ano de regulamentação, com mais prorrogação de mais 1 ano para baixar as normas. Depois, um pilar importante dessa lei é que a gente vai ter um plano de monitoramento, porque as empresas vão precisar relatar suas emissões para esse órgão gestor regulador, para ele ter uma linha de base para saber quanto cada empresa está emitindo, por 2 anos isso vai ter que acontecer e posteriormente vai ter o plano de alocação que a gente chama, que basicamente é instituir a meta para esses agentes e aí tendo tudo isso regulado, etc., e a gente tem todas as condições para começar a operação de fato desse mercado. Agora, Guilherme, vocês fizeram um artigo para a revista GV Executivo, justamente baseado nas pesquisas que vocês realizam no FGV-SES, Essas pesquisas, nesse artigo tem as recomendações para guiar a criação de um sistema de comércio de emissões, que vocês chamam de SCE. Como é que funciona esse SCE? O que é esse sistema? Só antes, explicar como é que a gente chegou nessas recomendações. Num primeiro momento, a gente estudou esses mercados em outros países.
Então, ele já existe em países até mesmo da América Latina e até mesmo os grandes emissores, por exemplo, a China, que é o maior emissor de gás de efeito estufa hoje, já tem esse instrumento de política pública implementado. Então, nós, pesquisadores do FGV-SES, a gente estudou esses mercados, verificou como é que eles funcionam e tentou, a partir dessa experiência internacional, buscar recomendações de acordo com a realidade aqui do contexto nacional. Então, isso foi uma primeira fonte de informação para a gente. Uma segunda fonte de informação foi, junto com as empresas parceiras do FGV-SES, simular o que é um mercado de carbono regulado. Então, a gente, de fato, fez de conta que a gente já tinha um mercado no Brasil, a gente simulou... Como uma pesquisa aplicada? A gente criou uma plataforma de negociação, uma bolsa, tudo parecia de verdade, só que o dinheiro era fictício, tá? Então, as empresas aprenderam como atuar nesse mercado, a gente aprendeu com elas e a partir desse aprendizado a gente gerou essas recomendações. Quanto tempo de pesquisa aí para fazer todo esse processo? Olha, a gente já está há mais de uma década estudando esse tipo de instrumento de precificação de carbono. E com essas empresas, a gente começou, acho que foi em 2013. Então é bastante insumo que a gente tem. E por isso que eu acho que esse artigo ficou tão rico assim em termos de recomendação, porque agora finalmente a gente também tem esse instrumento no Brasil, a lei foi criada e agora a gente pode buscar então oferecer todas essas recomendações para auxiliar na regulamentação desse instrumento. E eu imagino que essas recomendações trouxeram aí, quer dizer, vocês trouxeram as experiências que acontecem em outros países e essas empresas aprenderam muito também, Porque vocês puderam monitorar e acompanhar todo o processo, guiando a gestão desse processo com essas empresas, foi isso? Sim. Foi basicamente isso. Então ali, para falar um pouquinho das recomendações, no artigo a gente traz 10, tá? Então a gente não vou trazer aqui para você as 10, mas talvez as principais. As 3 principais, Então acho que essas 3 principais, elas têm a ver com informação, ambição e competitividade. Então, quando a gente fala de informação, o que é importante? Que o Brasil tenha um sistema de informação para que essas emissões de gás de efeito estufa sejam monitoradas. No Brasil, hoje a gente ainda não tem um sistema de informação nacional regulado que peça as informações para as empresas, porque só com essas informações que você vai conseguir criar e implementar o mercado de carbono. Isso acho que é o primeiro ponto, a principal recomendação do artigo. A segunda recomendação tem a ver com ambição, porque o instrumento, como o Guarani falou, precisa de vários anos para ser criado. Precisa de um arranjo institucional bastante robusto que a gente hoje no Brasil ainda não tem. Então, todo esse esforço ele é importante desde que o nível de ambição desse instrumento de política pública seja também forte, alto, porque senão você acaba implementando, colocando ali uma Ferrari para rodar que vai ficar rodando só em voltas bem curtas a 20 km por hora, o que não faz sentido. Então a gente entende que uma segunda recomendação que está no artigo tudo bem, vamos criar esse mercado, mas que ele seja uma parte importante da nossa política pública. Tem a ver com competitividade. Então, o mercado regulado de carbono, ele não vem para quebrar empresas ou setores da economia. Ele vem para auxiliar no cumprimento de metas. Então, você tem que considerar, ao estipular essas metas, questões que têm a ver com, por exemplo, competitividade internacional. Porque as empresas, às vezes, estão expostas no mercado internacional e negociam com outros países que não têm esse instrumento de política pública. E esse tipo de competição não é tão interessante. E, então, essas empresas, por exemplo, a gente traz ali no artigo, que precisam ali ter um tratamento diferenciado para não perderem muito em termos de competitividade internacional. Essas recomendações, imagino que são 10, e quem quiser entrar em detalhes, é só ler o artigo completo na revista. Mas com base no que foi observado nas experiências de outros países, quais são os principais desafios para implementar esse sistema de comércio de emissões? E é importante também na primeira fala do Guilherme, que quando a gente fez essa análise das iniciativas internacionais, todo esse trabalho foi em termos de política pública e o beneficiário principal dos nossos estudos foi o Ministério da Fazenda. E uma parte desse estudo foi patrocinado pelo Banco Mundial, que também quem quiser pesquisar, é um projeto chamado Partnership for Market Readiness do Banco Mundial, que acho que é o maior estudo no Brasil feito sobre o mercado de carbono regulado, então é uma boa fonte também para quem se interessar. Eu acho que o principal desafio para o Brasil, eu colocaria aqui, nem tanto olhando para o internacional, mas para a realidade brasileira mesmo. É uma legislação que demanda muito tempo de regulamentação.
Então vai demandar muito esforço do governo, engajamento empresarial e da sociedade civil. E a gente tem no Brasil, como eu tenho falado, infelizmente, uma experiência de muitas leis importantes que a gente fala que não pegaram, né? Que dependiam de regulamentações e até hoje não foram regulamentadas. Então, há muito tempo no limbo. Então, o que eu diria é que precisa de uma centralidade como algo importante no Brasil a ser levado adiante, porque vai depender de muitos recursos e investimento para que essa lei pare em pé e que funcione o mercado de carbono. De uma mobilização mesmo, né, da sociedade, né, de órgãos públicos e das organizações, das empresas principalmente também. Exatamente, porque é uma peça importante, como a gente falou, né, nesse quebra-cabeça climático, uma peça importante que vai ajudar provavelmente na meta brasileira, mas também na competitividade do Brasil. E isso tem que estar no centro de decisão, senão não vai para frente. E qual que é o impacto, né, que o mercado de carbono pode ter para o Brasil na agenda do clima? Eu sei que é uma pergunta grande, né, são vários impactos, mas se vocês pudessem resumir e listar alguns desses impactos nessa agenda do clima. Olha, eu acho que um primeiro impacto o Guarani já mencionou. Então, esse instrumento de precificação de carbono, ele já existe em dezenas de países. Por quê? Porque ele é uma coisa que a gente fala que ele é custo efetivo. Ele faz você conseguir cumprir uma meta climática nacional ao menor custo para a sociedade, justamente porque ele permite essas transações e acaba flexibilizando o cumprimento de uma meta. Então, o impacto que ele vai trazer direto é o impacto que alcançar a meta brasileira vai ficar menos custoso para a sociedade. Esse acho que é um primeiro impacto. Um segundo impacto seria de possivelmente o Brasil também conseguir, a partir de uma ligação com outros mercados internacionais, vender esse atributo ambiental, que é a cota ou o crédito de carbono, para outros países. Então, tem essa possibilidade também, eu diria. É um mercado muito rico, né, com várias possibilidades e vai precisar de muita inovação, de mobilização. O que mais, Guarani? O principal é o que o Guilherme trouxe, né? Se o Brasil ele está disposto a cumprir com as suas metas no futuro, que são metas, de certa forma, comparadas com outros países ambiciosas, embora o Brasil possa ser mais ambicioso, né? Resumindo tudo, é a forma mais barata para a sociedade de se cumprir as metas quando a gente fala dos setores que vão ser regulados nesse mercado. Então, eu teria isso como um dos principais atributos desse mercado impactando o Brasil. Fora isso, tem uma questão de competitividade internacional também, porque empresas que exportam, por exemplo, para a Europa tem preço de carbono. E a Europa já está no momento de implementar barreiras fronteiriças em que, se você vai exportar um produto de fora da Europa que não tem preço de carbono, mas na Europa tem, ela vai querer colocar um preço de carbono naquele produto. Então, para a gente também é interessante ter um instrumento. Tem um impacto econômico muito grande Sim. nisso para as empresas, né? Sim. Quais são os próximos passos aí, eu diria, né? Pensando no resumo do artigo e pensando na regulamentação aí na... Para mim, eu acho que o Guarani pode me complementar, o grande desafio no momento é saber identificar quem que é o dono desse mercado do ponto de vista da regulação. Quem que vai cuidar dele em Brasília, né? Então, vai ser uma agência reguladora, vai ser um departamento dentro de um ministério, vão ser vários ministérios em conjunto. Ele está um pouco sem dono ainda, né? A lei, ela estipula ali algumas coisas mais abstratas, mas agora eu acho que o primeiro ponto ali dessa regulamentação é falar, tudo bem, a gente tem a lei, quem que vai tocar daqui para frente? Eu acho que é isso. Provavelmente vai precisar no governo algo transitório, porque esse órgão gestor que eu citei lá atrás, ele provavelmente vai ter que ter uma lei para regulamentar esse órgão gestor, porque vai precisar contratar pessoal, vai despender recursos para montar todo o arranjo para personalizar isso. Então precisa desse esforço regulatório, como o Guilherme falou, na governança desse mercado, quem que vai ser o dono da bola dentro do governo, para que a gente tenha condição de tocar isso. E esse órgão tem que ser robusto, porque a gente não quer um mercado que seja mais fraco, né, do que já tem um mercado voluntário. Então precisa de um órgão com capacidade técnica, com pessoas disponíveis, com tecnologia, para que esse mercado tenha credibilidade e transparência. Isso tem um impacto grande na agenda do clima. A gente pode pensar que fazendo esse mercado acontecer, precificando e trabalhando sério com isso, a gente consegue avançar?
Eu acho que é importante pensar sempre no mercado de carbono como uma peça da engrenagem. Ele não é a solução de todos os nossos problemas, mas ele ajuda na solução quando a gente olha o pacote completo. Então, é um instrumento importante. E depois, como a gente conversou, né, talvez lá na frente, a gente vai ter oportunidades internacionais, tendo um mercado robusto, com credibilidade e transparente. Um êxito econômico e também pensando aí na sustentabilidade também. Né? E na reputação do Brasil. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, Guarani, Guilherme. Parabéns pela pesquisa, né, e sucesso aí nos trabalhos. Muito obrigado. A gente que agradece. E quem quiser saber mais sobre esse assunto é só ler o artigo na revista GV Executivo. Até o próximo videocast. Até lá.